Amém. Então a palavra vai falar sobre tirar as sandálias dos nossos pés, né? A Bíblia vai falar sobre Deus, ele chamando Moisés em meio a uma sarça ardente. E quando Moisés ele se aproxima, o anjo do Senhor fala: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é santo. E Deus se apresenta a Moisés. E a palavra falou sobre temor do Senhor e reverência. E que nós venhamos colocar isso nos nossos corações. O temor do Senhor, a reverência pela palavra do Senhor. E muitas vezes isso está sendo tirado de nós. O inimigo tem trabalhado na nossa mente com bloqueios. Segunda-feira, já em seguida, a Ilane trouxe a palavra. Alguém lembra qual foi? Foi de pedir ajuda. De pedir ajuda. A qual o sogro de Moisés, ele aconselha o seu genro ao quê? A pedir ajuda. Não levar a carga de todo Israel sobre os ombros dele. Porque ele iria fatigar. Ele estava fatigado. O povo todo estava sem dormir porque queria uma resposta de Deus às suas causas. E Moisés não conseguia responder a todos. Mas a palavra do Senhor fala que o sogro dele vai e dá esse conselho. Divide a carga. Escolhe homens dentre o povo, homens sábios, para que as causas pequenas venham a ser colocadas diante dele. E as causas maiores cheguem a ti. Aí você vai poder responder todo mundo. E todo mundo vai sair satisfeito dali. E é o que Deus ele tem falado e aconselhado a nós, a pedir ajuda. Se está difícil para nós, peça ajuda. Como foi falado na oração aqui antes, se para você está difícil, não leva a sua carga sozinho. Quando os povo romano colocava os presos naquela arena e soltava os leões não ia e atacava direto. Ele atacava aquele que fugia, porque ele estava o quê? Sozinho, estava desprotegido. E assim também é o quê? Na nossa vida. Às vezes nós queremos fazer tudo sozinho e às vezes estamos se tornando pessoas cansadas e afatigados e fracos. Às vezes por pensarmos que somos fortes, Deus nos mostra que nós somos fracos. A palavra de quarta-feira foi: se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se prostrar e buscar a minha face, então eu virei do alto céu, sararei a tua terra, perdoarei os teus pecados, sararei a tua terra. E os meus ouvidos estão atentos para ouvir a oração desse lugar. Foi uma palavra nos chamando para o quê? Para se humilharmos, para se prostrarmos perante o nosso Deus, pois o nosso Deus ele ainda é o mesmo. Salomão ele edifica o templo e constrói o templo glorioso. E na oração que ele faz, na hora de apresentar o sacrifício, ele fala assim, ó: se o teu povo pecar, isso vai acontecer. Mas se ele depois se converter de seus maus caminhos e chegar até o Senhor com o coração quebrantado, o Senhor mesmo assim vai trazer juízo contra esse povo. E a resposta de Deus vem no capítulo seguinte, falando que se meu povo ele se humilhar, se ele voltar de coração a mim, o meu coração está o quê? A ele. Deus ele está o quê? Retendo as maldições que viria sobre a vida deles. A palavra de sexta-feira foi a respeito de fazer acordo ou estar em acordo e sobre perdão. A palavra do acordo, a igreja inteira participou, mas quando chegou na hora do perdão, a igreja se calou, porque nós vemos que é difícil perdoar, principalmente quando é o quê? Eu que tenho que perdoar, não quando é os outros. Quando os outros têm que perdoar é mais fácil, né? Mas quando é nossa vez de perdoar, e Deus ele está o quê? Nos chamando para um conserto. Hoje a palavra que eu quero trazer é a respeito de quê? De liberdade, onde Moisés ele é chamado por Deus no meio da sarça ardente para o quê? Para ir libertar o povo que estava cativo por 400 anos. 400 anos o povo cativo, escravo no Egito, e Deus ele vai e envia Moisés para resgatar aquele povo, para pôr em liberdade aquele povo. E Moisés ele meio que duvida e fala: não, Deus, eu sou homem de lábios pesados, eu não sou eu a pessoa certa para ser enviado para libertar pessoas. E talvez seja assim também na minha e na sua vida. Nós olhamos para nós e se vemos como pequeno, mas Deus ele olha e fala assim: eu estou contigo. E Deus ele está comigo e ele está com você. O Espírito Santo ele está sobre a nossa vida. Tanto é que Jesus ele fala em Lucas 4 ou Lucas 5, se não me engano: o Espírito do Senhor ele é sobre mim, pelo que me ungiu para pôr em liberdade os que estão cativos, a dar vista aos que estão cegos, levantar os que estão aleijados, a expulsar demônios, a pregoar o Evangelho, a boa nova aos pobres. Jesus, o Espírito Santo está sobre nós também. E é para quê? Para fazer as mesmas obras que Jesus ele falou que nós faríamos. Ele falou: você está vendo as obras que eu estou fazendo? Se vocês crerem em mim, vocês farão obras maiores. Aí nós olhamos para a nossa vida, como o Anderson trouxe, e cadê as obras que Deus falou que ele ia fazer sobre as nossas vidas? E Deus ele talvez esteja olhando para nós e falando assim: cadê a fé que eu pedi para vocês terem? Eita, Deus. Irmãos, é tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós sairmos da mentalidade de quê? De cativos. Cristo ele libertou o povo de Israel do Egito. Ele enviou 10 pragas e o faraó duro.
Faraó com o coração duro, obstinado, falando, ninguém vai sair daqui. Mas chega uma hora, na 10ª praga, que deu, o faraó expulsa o povo. Não, agora eu que quero que vocês saiam daqui. O que você quer levar para sair, para vocês ir embora daqui? Ainda dá coisa para ele, dá brinco, dá ouro, dá um monte de presente para ele, que ir embora. Depois, no meio do caminho, ele vai e fala assim, não, eu acho que eu fiz besteira. Ele manda o exército ir atrás do povo de Deus. E Deus, ele mostra a sua bondade para eles, o quê? Abrindo o Mar Vermelho, eles passam a pé enxuto. Mas o povo do Egito foi o quê? Atropelado, foi pego pela água, morreu todo mundo. Mas Deus, ele usou o quê? De bondade. A Deus chega no monte que Deus escolheu para ele e falou assim, o povo inteiro se santifica. Se santifica para quê? Para se chegar até mim, porque eu vou me apresentar para o povo. E Deus, ele começa a se apresentar para o povo e fala assim, ó, eu sou o Deus que te tirei com mãos fortes do Egito. Foi eu que te tirei, não foi vocês que tirou, porque vocês são bons, não, foi eu que tirei. Deus estava mostrando uma graça para aquele povo. Pela graça, não foi pelas obras que eles não fizeram nada. Mas Deus, ele mostrou que a graça sobre aquele povo, falou, eu tirei vocês com mão forte e sobre as minhas águas de águia. Foi eu que te resgatei. E eu trouxe até aqui para falar que eu quero ser o seu Deus. Vocês querem ser o meu povo? Responda vocês, cada um responda por si mesmo. E todo o povo fala, eu quero. E Deus vai dar os 10 mandamentos para Moisés e fala para o povo, se santifica que eu vou voltar. E quando Deus volta de novo naquele lugar, a Bíblia fala que, ó, Moisés sobe, mas vocês ficam. Coloca sacrifica, salpica sangue em todo mundo e fala, vocês ficam. Ninguém sobe do monte. Aí quando eles chegam lá em cima do monte lá, começa a ver raios, trovão, todo mundo, barulhão da nuvem, tudo escura. E Deus falando por meio dos raios, dos trovões, e o povo fica com medo. E fala assim para Moisés, Moisés, nós não queremos ouvir esse Deus não. Fala você comigo. E esse Deus fala você com ele. E Deus, ele não quer isso, ele quer que nós se aproximamos. Foi isso que nós louvamos no hino. Eu vou subir no monte. Todo mundo desistiu, mas eu quero me achegar mais perto de Deus. Eu quero o quê? Mais de Deus. Eu quero mais da presença de Deus. E Deus, ele quer derramar da sua presença sobre a nossa vida. Deus, ele quer nos encher. Deus, ele quer derramar dos dons sobre a nossa vida. Deus quer derramar do fruto do Espírito sobre a nossa vida, para que as pessoas vejam o nosso testemunho e glorifiquem a Deus. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo o contrário. As pessoas se acendem para falar o quê? Mal dos crentes. E não está falando mal, porque os crentes, não, porque está perseguindo, não, porque os crentes não estão dando bom testemunho. Qual eu ouvi essa semana, ó, o pior lugar que tem pessoas no mundo é na igreja. Eu falei, oxi, as piores pessoas que estão no mundo são os pastores, porque eles falam só as coisas para proveito dele, para o ganho dele. Eu olhei assim e falei, poxa, eu estou ouvindo isso aí mesmo. Irmãos, é por causa do quê? Dos nossos maus testemunhos, por causa de umas pessoas, de alguns líderes, os cristãos estão sendo o quê? Estão sendo afetados por causa de erro de pouco. Por isso Deus está nos chamando ao quê? Para conserto, para andarmos em santidade. Deus, ele está requerendo isso da igreja, santidade. Deus, ele está requerendo isso de mim, santidade. Deus está requerendo de cada um, santidade. Mas às vezes, com a nossa própria força, nós não vamos conseguir andar conforme Deus, ele quer. Às vezes Deus, ele está trabalhando o quê? Ele já nos libertou, ele já falou, vocês estão libertos. Deus, ele quebrou algemas, mas a nossa mente está bloqueada. A nossa mente está o quê? Com uma fortaleza que não deixa nós entendermos a palavra, não deixa nós praticarmos a palavra que Deus tem nos ensinado. Deus, ele tem trazido palavra por diversos pregadores que vêm aqui e nos instrui, nos ensina, mas quando chega na hora de praticarmos, como a palavra do Senhor fala, escondi a palavra do Senhor para não pecarmos contra ti. Mas nós estamos escondendo tão bem a palavra que chega na hora de usar, nós não achamos. Deus, o inimigo, ele tem roubado as palavras do nosso coração. A palavra do Senhor fala que o semeador saiu a semear, e uma parte caiu na beira do caminho, e os passarinhos foi e comeu aquela palavra, comeu aquela semente. A semente é o quê? É a palavra que está sendo roubada dos nossos corações, não está penetrando. E se a palavra não penetra, não tem mudança. A palavra do Senhor fala, vocês são limpos pela palavra. Ele vai falar, eu sou a videira verdadeira, vocês são ramos. Toda vara que está em mim e dá fruto, Deus a limpa para que dê mais frutos ainda. E vocês são limpos por minha palavra. Mas toda vara que não dá fruto, o que acontece? Deus tira. Vocês sem mim não pode dar fruto. O que nós estamos querendo fazer é dar fruto sem Jesus. Mas sem Jesus nós não conseguimos dar fruto. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos dar fruto. Queremos dar fruto por si mesmo. Nós não vamos conseguir. Nós estamos deixando de buscar a Deus para buscar o quê? As nossas coisas, os nossos afazeres. Estamos perdendo tanto tempo nos nossos celulares, na televisão, no joguinho, em tudo, irmão. Nós estamos perdendo tempo, o inimigo tem roubado o nosso tempo e dando um negócio de entretenimento. Não, irmão. Se nós deixássemos de buscar
joguinhos, essas televisão, essas coisas. E se nós não precisávamos fazer coisa relacionada à Bíblia, mas se nós estudássemos, nós teríamos o quê? Um crescimento grande. O Rui está aqui e fala quantas línguas, Rui? Aleluia! 4 línguas. E quanto se nós esforçássemos um pouquinho, nós conseguíamos conversar com o venezuelano que veio aqui. Mas ele veio aqui e falou um monte, nós nem entendia por quê? Porque nós não gastamos tempo na comunicação. Deus ele fala, eu vou te exaltar, eu vou te levar para diversos países para você pregar. Aí nós vamos chegar e ter que precisar de um tradutor, porque nós não nos preparamos. Alguém fala, o irmão Rui está com a oportunidade de inglês, o irmão Rui aqui, ó. Distraído, porque o quê? Não conhece, irmão. Às vezes, se nós se especializarmos em outras áreas, nós conseguiríamos um salário melhor no nosso trabalho. Mas nós não queremos pagar, nós não queremos investir o nosso tempo. Nós perdemos pensando que nós estamos ganhando com entretenimento. Eu não estou falando que isso é ruim, isso é bom. Mas só que isso tem o quê? Estragado, nos esfriado com Deus. A iniquidade está aumentando e o nosso amor está esfriando. Não só o amor, mas o nosso conhecimento da palavra, o nosso conhecimento para se comunicarmos. Nós estamos se comunicando cada vez mais pior. Nós estamos encurtando todas as palavras, estamos encurtando tudo, estamos querendo só atalho, querendo coisas fáceis para nós, mas Deus ele quer o quê? Que nós crescemos, que nós se desprendemos, que nós venhamos ser livres na nossa mente, mas o inimigo ele tem colocado prisões, barreira, impedimento. Ele está falando, vocês estão livres, mas o quê? Até onde eu quero, porque ele coloca barreira para nós, para nos aprisionar. Ele coloca barreira falando, você não pode fazer, e nós acreditamos na palavra do inimigo. Eu não posso fazer, eu não posso estudar porque eu sou burro. O inimigo fala para nós acreditamos. E Deus fala assim, eu já te libertei, você pode fazer. E nós falamos o quê? Ah, eu acho que o inimigo está certo. Irmão, nós estamos ouvindo o inimigo e deixando de ouvir a Deus. Mas Deus ele quer o quê? Quebrar isso aí. Deus ele quer destruir o quê? Barreira, fortaleza na nossa mente. O inimigo tem contado mentira, mascarado de verdade. Nós temos acreditado na mentira que o inimigo tem contado. O inimigo tem colocado as nossas crianças com ideologia de gênero, de tudo. E nós temos deixado, porque falamos, é normal. Eu não estou falando, irmãos, que nós